Na aula de hoje, vamos falar sobre o movimento retilíneo uniforme, o MRU. A velocidade é uma grandeza física que indica a rapidez com que o movimento se processa. Representa a variação de posição ΔS e o correspondente intervalo de tempo, ΔT. Se o movimento do móvel é sempre no mesmo sentido, temos que a distância percorrida é igual ao módulo do deslocamento escalar. Logo, podemos escrever que velocidade média é d dividido por ΔT. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de velocidade é o metro por segundo. Entretanto, na prática, usa-se o quilômetro por hora. Temos uma regra prática para a conversão de unidades. Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, divide-se por 3,6. E para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica-se por 3,6. Temos aqui uma tabela com algumas velocidades muito interessantes, tanto em metros por segundo quanto em quilômetro por hora. Temos a velocidade do caracol, do sangue no corpo humano, do cavalo de corrida, do pombo-correio, do som no ar, de um avião supersônico e do nosso planeta Terra em torno do Sol. A velocidade instantânea é a velocidade de um móvel num dado instante. Por exemplo, o velocímetro de um carro registra sua velocidade instantânea, pois indica a velocidade do carro a cada instante do movimento. Considere a seguinte situação: um carro que percorreu 280 km em 4 horas. É fácil perceber que sua velocidade média foi de 70 km por hora, pois dividindo os 280 km pelas 4 horas, obtemos 70 km por hora. Ao dizer que a velocidade média de um carro é de 70 km por hora, nada se pode afirmar da velocidade instantânea, nem mesmo quanto às paradas e até mesmo a duração delas. Entretanto, se um carro se movimentar mantendo a velocidade de 70 km por hora, levaria as mesmas 4 horas para percorrer os 280 km. A velocidade média nos informa apenas sobre a viagem como um todo, sem detalhes durante o movimento. Quando você se encontra sentado no interior de um ônibus em movimento e olha para um poste, você observa o poste passar correndo em sentido contrário ao seu. Quem está em movimento? Você ou o poste? Se a sua posição varia em relação ao poste, a posição do poste varia em relação a você. Em outras palavras, você está em movimento em relação ao poste, mas basta inverter o referencial e o poste estará em movimento em relação a você. Conclusão: sempre que um corpo A está em movimento em relação ao corpo B, B está em movimento em relação a A. A velocidade é uma grandeza que depende do referencial. Tomando como referencial um poste e dois veículos se movimentando em sentidos opostos, um com velocidade VA de 20 km por hora e outro com velocidade VB 60 km por hora. Tomando-se como referencial um dos dois veículos, temos que a velocidade relativa do caminhão em relação ao carro é de 80 km por hora e a velocidade do carro em relação ao caminhão é de 80 km por hora. Ou seja, a velocidade relativa entre os veículos é igual à soma do módulo de cada velocidade. Porém, se os veículos se movem no mesmo sentido, a velocidade relativa do carro em relação ao caminhão é de 40 km por hora. Ou seja, a velocidade relativa é igual à diferença entre os módulos das velocidades. Conclusão: se os móveis se movem em sentidos opostos, tanto na aproximação quanto no afastamento, em ambos os casos,
A velocidade relativa de translação é dada pela soma dos módulos das velocidades de cada móvel. Em uma outra situação, se os móveis se movem no mesmo sentido, temos uma aproximação antes da ultrapassagem e um afastamento após a ultrapassagem. Mas em ambos os casos, a velocidade relativa de translação é dada pela diferença entre os módulos das velocidades. Relação entre as grandezas velocidade média, Vm, distância percorrida, d, e o intervalo de tempo, ΔT. A velocidade média é dada pelo quociente entre a distância percorrida e o intervalo de tempo. A partir desta equação, podemos determinar a distância percorrida como produto da velocidade média pelo intervalo de tempo. E também podemos determinar o intervalo de tempo pelo quociente entre a distância percorrida e a velocidade média. Se o móvel percorre uma trajetória em linha reta, com velocidade constante, ou seja, a velocidade instantânea tem sempre o mesmo valor durante todo o movimento, dizemos que ele descreve um movimento retilíneo uniforme, MRU. Considere um carro que se move com velocidade constante, de 80 km por hora, em uma estrada plana e reta. Em 1 hora, o carro percorre 80 km. Em 2 horas, o carro percorre 160 km. Em 3 horas, o carro percorre 240 km. É fácil perceber que o móvel, em movimento retilíneo uniforme, percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. A velocidade média não nos permite dizer como foi o movimento, mas no caso do movimento retilíneo uniforme, a velocidade média é igual à velocidade instantânea, e por isso é possível prever onde o móvel se encontra em cada instante. Assim, no MRU, a distância d percorrida pelo móvel é proporcional ao tempo t gasto para percorrê-la. Em termos algébricos, temos velocidade igual a distância dividido pelo tempo. Podemos escrever que a distância é igual ao produto entre velocidade e tempo. Essa equação, distância igual a velocidade vezes tempo, expressa o conceito de distância percorrida quando o corpo se move com velocidade constante, independentemente de sua trajetória. Agora é com você. Resolva as questões do PET. Referente à semana 3, páginas 64 e 65, e referente à semana 4, páginas 67 e 68. Bons estudos!